Fala galera, beleza? Meu nome é Vitor, eu sou professor de língua portuguesa e a ideia do resumão de hoje de linguagens é trazer de uma certa maneira algumas praticidades para ajudar na resolução lá no dia da prova. Legal? Bem, a gente está acostumado a fazer questões de múltipla escolha há muito tempo já na nossa vida, não é verdade? Mas em geral, qual é a atenção que a gente costuma dar para o enunciado nessas questões de múltipla escolha? Uma atenção muito pequena. Em geral, a gente coloca ali os nossos esforços para o texto, uma atenção bem pequenininha para o enunciado, porque, em geral, o gabarito está associado e depende, diga-se de passagem, de uma leitura atenta do texto. No Enem, não é bem assim que funciona, não. No Enem, o gabarito, ele sai da interseção de texto e enunciado. Ou seja, o que eu quero te dizer é que o enunciado no Enem é essa parte muito importante do texto. E da questão, por consequência. A gente pode entender, inclusive, o enunciado como um segundo texto. Muitas vezes, eu tenho certeza, você fica entre duas, entre três alternativas. E se pergunta, meu Deus, mas parece que tudo isso daqui está no texto. Muitas vezes, mais de uma alternativa faz sentido. Mas muitas vezes é o enunciado que está trazendo esse direcionamento para o qual você não se atentou. Bem, e aí se a gente for pensar nesses erros comuns, e eu tenho certeza que você já precisou, de uma certa maneira, né, lidar com eles em algum momento e já se frustrou também, porque afinal de contas ninguém gosta de errar questões, ainda mais do Enem, não é verdade? Um primeiro erro muito comum é o fato de as alternativas muitas vezes serem verdadeiras, mas não serem um pedido do enunciado. E aí, mais uma vez, é o direcionamento do enunciado para o qual você não se atentou. Sabe o que é bastante comum também? Você encontrar alternativas verdadeiras, mas que não estão no texto. E aí, isso é muito comum, por exemplo, em textos literários, que são aqueles textos mais comuns para divagação, para interpretação, e, consequentemente, o que rola é a extrapolação. Você quer interpretar tanto, você quer divagar tanto, que você acaba fugindo dos domínios do texto. E no Enem, isso não é bacana. É muito bacana interpretar, é muito bacana divagar se você está diante ali de uma roda de leitura. Mas no Enem, a gente precisa de objetividade. A questão passa a ser a seguinte: como num texto tão subjetivo, como é um texto literário, respondê-lo de maneira objetiva? Já que é múltipla escolha, não é isso? Então essa costuma ser uma grande dificuldade. E aí, geralmente, essa resposta está no enunciado. É o direcionamento do enunciado. Bem, outro erro comum são aquelas alternativas verdadeiras, mas encontradas em apenas uma parte do texto. Às vezes você tem uma alternativa lá que tem respaldo no texto, mas tem respaldo em uma linha. Tem respaldo em um verso. E aí, veja, se o enunciado pede ali, né, o sentido geral, por exemplo, marcar aquela alternativa que traz, né, a paráfrase de uma linha é uma restrição. Esse erro é o contrário do anterior. O erro anterior é a extrapolação, quando você vai para além do texto. Esse erro aqui é o erro da restrição, quando você reduz todo o texto a uma parte apenas. Legal? Bem, e aí, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Quando você abre a questão lá do Enem, qual é o primeiro passo que você dá? É a leitura do texto? Porque se sim, esse é um erro. Sabe o que é muito comum? Abri a prova lá do dia do Enem, comecei a leitura do texto. Devorei o texto, primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Cheguei ao enunciado. Quando eu chego ao enunciado e termino de ler o enunciado, eu me pergunto, o que foi que eu li? E aí, aquele balde de água fria, né? Porque a hora tá passando, o desespero tá rolando e você fica com a sensação de que precisa mais uma vez ler todo aquele texto que você já leu. Sabe qual é o primeiro passo? Pô, Vitor, ler o enunciado? Eu diria que tem um passo anterior a esse ainda. Sabe qual é? Aqui, ó. Ler a fonte. Aquele créditozinho que aparece num tamanho diferente, geralmente não, menor do que o texto original. Você costuma dar atenção para a fonte? Porque as fontes, às vezes, ela não significa nada. Mas as fontes, às vezes, ela é determinante para a resposta correta. E aí, veja, se trata de uma parte do texto em que você lê 5 segundos, a pergunta é, por que não? Por que não sempre apostar na leitura da fonte? Por exemplo, vamos a essa questão? Olha o que diz essa questão. Qual é o mais comum? Texto 1, frevo. Dança de rua e de salão é a grande alucinação. Esse é o primeiro ímpeto. Texto 2. Frevo é patrimônio material da humanidade. O frevo, ritmo genuinamente pernambucano, agora do mundo. Não. Não. Vamos observar a fonte desses textos? Vamos observar? Ó, o texto 1 é um dicionário.
Dicionário que é conhecido por ser aquele livro de definições em que predomina a função metalinguística. Função da linguagem é um tema importante para o Enem também, hein? E o texto 2, ele vai dizer que foi retirado de um lugar chamado Diário de Pernambuco. Você pode até não conhecer o Diário de Pernambuco, mas o seu conhecimento de mundo, e isso é importante para o Enem, deve te dizer que diário é um nome geralmente associado a jornal. Diário, correio, não é isso? Bem, então o texto 1 sai de um dicionário, o texto 2 sai de um jornal. E o enunciado diz assim pra gente, ó. Ele vai dizer, apesar de abordarem o mesmo tema, os textos 1 e 2 diferenciam-se por pertencerem a gêneros que cumprem, respectivamente, a função social de... Olhemos as alternativas. Resumir e avaliar, analisar e reportar, definir e informar, comentar e explanar, discutir e conscientizar. Se você julga essa questão como sendo apenas uma questão de interpretação, vai dar problema. Você pode até acertar, mas você vai olhar para A, você vai se seduzir pela A. Você vai olhar para B, você vai se seduzir pela B. Você vai olhar para C, vai se seduzir pela C. Sabe por quê? Porque olha como é que você geralmente costuma fazer. Você olha para A, aí A diz assim, resumir e avaliar. Aí você vai lá no texto 1 e pensa assim, será que o texto 1 resume? Será que o texto 2 avalia? Não sei, deixa eu ver a B. Aí a B diz assim, analisar e reportar. Será que o texto 1 analisa? Talvez. Lá na hora tudo é talvez. Porque você, obviamente, está ali uma pilha de nervos. Então a gente precisa da objetividade. Se o texto 1 é um dicionário, se o texto 2 sai de um jornal e é um texto informativo, o que faz um dicionário? Ora, um dicionário define termos. O que faz um texto ali, geralmente associado, né, ao jornal, um texto informativo? Ora, ele informa. Gabarito. Letra C. Definir e informar. Olha como está intrinsecamente ligado à própria fonte. Ah, Vitor, isso acontece uma vez na vida, outra na morte. Tudo bem. Olha só, se você, em uma ou duas questões lá do Enem, conseguisse utilizar desse recurso para acertar a questão, já valeu. Olha essa outra questão aqui, por exemplo. Olha lá, mais uma vez, qual costuma ser o ímpeto primeiro? Devorar o texto. Não faça isso. Olha a fonte, Lacerda R, leitores, metáfora. Metáfora. Metáfora, uma figura de linguagem, inclusive, né? E aí vamos ao enunciado. Olha o que o enunciado diz. Em um texto argumentativo, eu não li o texto, mas eu já sei que é um texto argumentativo. Podem-se encontrar diferentes estratégias para guiar o leitor por um raciocínio e chegar a determinada conclusão. É exatamente, por exemplo, o que você faz na sua redação. Você se utiliza de determinadas técnicas argumentativas para convencer o seu leitor do seu ponto de vista. É o que faz um texto argumentativo, não é verdade? E ele continua. Para defender a ideia, ou melhor, para defender sua ideia a favor da incompletude do texto dramático. Vai lembrar, o texto dramático é aquele que foi feito para ser encenado, é aquele que foi feito para ganhar vida no palco, legal? Então, a ideia a favor da incompletude do texto dramático fora do palco, o autor usa como estratégia argumentativa a... Vamos a uma leitura rápida do texto? Ele diz assim, ó, o comportamento do público, em geral, parece indicar o seguinte, o texto da peça de teatro não basta em si mesmo. Não é uma obra de arte completa, pois ele só se realiza plenamente quando levado ao palco. Para quem pensa assim, ler um texto dramático equivale a comer a massa do bolo antes de ele ir para o forno. O que é isso que ele fez? Comer um bolo, ler um texto dramático equivale a comer a massa de um bolo antes de ele ir para o forno. Isso não é uma comparação? Isso não é uma analogia? Isso não é de uma certa maneira, isso não flerta com a metáfora, que é exatamente essa comparação subjetiva entre dois termos, entre duas ideias? Olha como é uma comparação subjetiva. Texto dramático com massa de bolo. Olha a fonte, metáfora. Vamos olhar para as alternativas? A letra A fala de comoção, a letra B fala de analogia, a letra C fala de identificação, a D de contextualização e a E de enumeração. Para defender a ideia a favor da incompletude do texto dramático, ele fala sobre, para comparar com o bolo. Ele compara com o bolo, ele fala, olha, sabe o bolo? Antes de ele ir para o forno, é a mesma coisa que um texto dramático no papel apenas. Gabarito, analogia. Analogia e metáfora, e de certa maneira, são sinônimos. Mais uma vez, a fonte sendo determinante para a gente acertar a questão. Qual é o passo 2 que geralmente você costuma dar? Enunciado? Fonte, enunciado? Nem costuma, né? Geralmente o passo 1 é o texto e o passo 2 é o enunciado. Olha como a gente já está reformulando isso aqui. O passo 1 é a fonte, o passo 2, sabe qual é?
o título. Obviamente, se houver. Nem todo texto tem título. Mas, às vezes, o título, sendo a síntese de um texto, pelo menos essa é a ideia, ele vai te dar ali uma informação muito preciosa para o gabarito. Por exemplo, olha essa questão. E aí as questões de poema, as questões de textos literários, essas ainda mais pedem atenção minuciosa para esses detalhes que podem fazer a diferença na hora de você marcar uma em detrimento de outra. Olha lá, a fonte desse texto não ajuda muito a gente, né? Trem de Serra, Porto Alegre, acadêmica, deve ter sido retirado de um livro. Mas isso eu confesso, não ajuda muito a gente. Aí você vai pro título, e o título fala Fogo Frio. Peraí, Fogo Frio é um paradoxo. Tem que acender aqui, ó. Tem que dar esse estalo. Fogo Frio é um paradoxo. Vamos ao enunciado? O enunciado diz assim, neste diálogo poético, porque é um poema, né, um texto que se preocupa com a criação ali artística, encena-se um embate de ideias. Eu não li o texto ainda, mas eu já sei que é um embate de ideias. Ou seja, vai ter ali uma tensão entre poeta e lavrador. Poeta e lavrador. Em que, vamos à leitura do texto? O poeta diz assim, a névoa que sobe do campo das grotas do fundo dos vales é o hálito quente da terra friorenta. E o lavrador diz, engana-se, amigo, aquilo é fumaça que sai da geada. E aí o poeta vai lá e responde, fumaça que eu saiba, somente de chama e brasa é que sai. E aí o lavrador vai lá e finaliza, e acaso a geada não é fogo branco caído do céu? Tostando tudinho, crestando tudinho, queimando tudinho, sem pena, sem dó? Você se atentou a mudança de paradigma desse texto? A linguagem que você espera para o poeta é a linguagem poética. A linguagem que você espera para o lavrador é a linguagem denotativa, literal. Mas há uma inversão dos papéis no final do texto, em que o lavrador se utiliza de uma linguagem denotativa e o poeta... em que o poeta se utiliza de uma linguagem denotativa, isto é, literal, e o lavrador se utiliza de uma linguagem metafórica, criativa, simbólica, que não é esperada para o poeta. E outra, no embate de ideias, tem que ter um vencedor. Quando você está no embate e você tem a última palavra, o que isso sugere? Isso sugere provavelmente que você saiu vencedor, não é verdade? E aí, quando você olha para o título Fogo Frio, o título te dá a certeza de que a visão que é a vencedora é a visão do lavrador. Porque fogo frio está associado à visão do lavrador. Olha o que o lavrador diz. E acaso a geada não é fogo branco caído do céu? Então essa é a visão do lavrador. O título do texto leva à opinião do lavrador. Todos esses indícios me levam a crer que o lavrador sai desse embate como vitorioso. E é exatamente esse o gabarito, né? Olha lá o que o gabarito diz. A vitória simbólica é dada ao discurso do lavrador e tem como efeito a renovação de uma linguagem poética cristalizada. Ou seja, o que é essa renovação da linguagem poética? É o fato de a linguagem poética não ser geralmente atribuída ao lavrador e, nesse texto em especial, o lavrador ser responsável por aquilo que nos surpreende, que é a linguagem metafórica. Ou seja, olha como o título aí é, digamos que de uma certa maneira, a cereja do bolo que pode faltar para você se certificar de que o gabarito é aquele que mostra que o lavrador sai como vencedor, porque o título mostra a visão do próprio lavrador. Faz sentido isso? Começa a se atentar ao título. Às vezes o texto nem tem título. Mas, mais uma vez, se você perde 5 segundos com a leitura do texto, do título, e ele pode ser tão determinante para o gabarito, ainda mais em textos poéticos, a pergunta é, por que não então ler o título e dar essa atenção devida a ele? Né? Bem, finalmente, aí sim agora, o enunciado é o último dos tópicos, digamos assim, antes finalmente da leitura do texto. É óbvio, gente, é óbvio que a leitura do texto é muito importante. Eu não tô pedindo que você abdique da leitura do texto. Eu tô só te dizendo que antes de chegar a ele, você tem algumas etapas aí para cumprir. E essas etapas é que te facilitam lá na hora da leitura do texto. Legal? Vamos ao enunciado? Olha como o enunciado é parte muito importante. Vamos lá. Primeiro, não tem título, a fonte. Canções sem metro. Opa, canção tem a ver com canto. Canto tem a ver com poesia. Não à toa no trovadorismo, os poemas eram divididos lá em cantigas. Não à toa lá na Ilíada, lá na Odisseia, que são as duas maiores obras da literatura, né, ocidental, você tem uma obra dividida em cantos, porque a poesia tem uma tradição oral.
Só que isso daí não é poesia. Ou pelo menos não parece, porque tá construído em parágrafo. Então ele fala canções sem metro. Sem metro faz referência a sem métrica. Claro que não tem métrica, isso daí é texto escrito em prosa. O texto que tem métrica em geral é o texto escrito em verso. Canções sem metro. Deve ter a ver com esse ar poético, né? Embora seja um texto construído em parágrafos. Vamos ver o que o enunciado diz? Ele diz assim, ó, reconhecido pela linguagem impressionista, Raul Pompeia desenvolveu-a na prosa poética, em que se observa a prosa poética. Tá justificado Canções Sem Metro. Tá justificado lá pela fonte, que é a parte importante, que a gente não pode esquecer, não é verdade? O que é uma prosa poética? É um texto que, apesar de construído em parágrafo, ele tem os recursos típicos da poesia. Musicalidade, subjetividade, né, essa expressão, sobretudo a musicalidade. Né? A musicalidade é o que caracteriza o texto lírico, por isso canção, porque tem a ver, não é isso, com esses recursos sonoros. Vamos à leitura do texto? Ele começa assim, ó, inverno, inverno, inverno. Essa repetição já é uma repetição típica, da musicalidade. Tristes nevoeiros, frios negrumes da longa treva boreal, descampados de gelo cujo limite escapa-nos sempre, desesperadamente para lá do horizonte. Perpétua solidão inóspita, onde apenas se ouve a voz do vento que passa uivando como uma legião de lobos através da cidade de catedrais e túmulos de cristal. Para por aí, olha só. Já observaram que tem muita musicalidade aí. Tristes negrumes, frios, nevoeiros, catedral, cristal, não é isso? Legião de lobos, inverno, inverno, inverno. Olha a repetição das consoantes, olha a repetição das vogais, olha a repetição da própria expressão inverno, inverno, inverno. Esses recursos de musicalidade, eles não são comuns na prosa. Você não escreve a sua redação se preocupando com rima. Ué, mas por que então esse texto aí é preocupado com a questão da musicalidade, apesar de ser um texto escrito em prosa, em parágrafo? Porque é o que a gente chama de prosa poética. É prosa, mas tem mais a ver com poesia, entende? Vamos de novo lá, então, a questão? Vamos ver qual é o gabarito? Gente, qual é a grande característica da poesia? É o fato da melodia, da musicalidade. E é exatamente o que esse texto apresenta. Inclusive o próprio título, Canções Sem Metro. Imprecisão no sentido dos vocábulos, isso não é uma característica da prosa poética. Não, pelo menos, como ele pede aí no enunciado, né? Ou, letra B diz assim, dramaticidade como elemento expressivo, qualquer texto artístico pode ter essa dramaticidade, não necessariamente esse em especial. Subjetividade em oposição à verossimilhança, mas não é porque é subjetivo que vai ser distante do verossímil. O subjetivo pode ter a ver com a realidade, não tem problema nenhum. Valorização da imagem com efeito persuasivo. Efeito persuasivo tem a ver com texto que quer te convencer, tem a ver com texto apelativo, não com texto artístico no sentido, né, poético. Gabarito é letra E. Olha o que ele fala. Plasticidade verbal. O que é plasticidade verbal? Plasticidade verbal é a beleza, é a escolha adequada das palavras que gera essa beleza. Plástico é no sentido de belo. Já ouviram falar, então, quando você fala assim, a ginástica é um esporte plástico. Isso é um esporte que tem ali movimentos bonitos. E a cadência melódica, porque tem a ver aqui, ó, com a sonoridade, como a gente viu aí. Repetições de palavras, repetições de consoantes, repetições de vogais. Isso tem a ver com a sonoridade. E a sonoridade tem a ver com a poesia. Só que isso daí é prosa. Por isso a gente chama de prosa poética. Tudo bem? Então eu acho que antes da leitura do texto, se preocupa com a fonte, se preocupa com o título, se preocupa com o enunciado, dê carinho, dê atenção a esses detalhes. Eles podem fazer muita diferença na hora de ficar lá, de decidir entre 2 ou 3 alternativas, tá bem? A gente se vê lá no aulão, meu nome é Vitor, um abraço, espero que você tenha gostado e até a próxima.